Essa oração é para a mulher que saiu do centro, mas ainda habita o pensamento dele. Para a mulher que não implora, não corre, não insiste, mas permanece. Quando você se recoloca no centro, o desejo responde. Quando você silencia, a memória desperta. Respire fundo agora. Não faça nada. Apenas permaneça presente enquanto Afrodite organiza o campo. Afrodite, deusa do amor e da lembrança viva, ativa agora no campo dele tudo aquilo que não foi resolvido. Que ele lembre sem querer. Que pense sem planejar. Que sinta sem saber explicar. Que o rosto dela apareça nos pensamentos mais simples. No silêncio do dia, no intervalo entre uma tarefa e outra. Na ausência que começa a pesar sem motivo aparente. Que o corpo dele reconheça o que a mente tenta evitar. Que o coração se lembre do que foi verdadeiro. Que a presença dela ecoe mesmo quando não há contato. Nada é forçado. Nada é imposto. Apenas lembrado. Afrodite dissolve agora qualquer tentativa de apagamento. Que nenhuma distração seja suficiente. Que nenhuma substituição funcione. Que nenhum orgulho consiga calar o que sente. Aquilo que foi vivido com verdade não desaparece. Aquilo que marcou não se apaga. Aquilo que tocou a alma retorna como memória insistente. Que ele tente seguir, que ele tente se afastar. Que ele tente fingir indiferença. E ainda assim ela esteja lá. Não como dor, mas como lembrança viva. Afrodite reposiciona essa mulher no lugar correto do campo. Não como espera. Não como carência, mas como presença magnética. Que ela não precise fazer nada. Que ela não precise provar nada. Que ela não precise buscar nada. Ela é lembrada porque foi sentida. Ela é pensada porque marcou. Ela permanece porque é inteira. Enquanto ela se recolhe em si, o campo se movimenta. Enquanto ela descansa, a memória age. Enquanto ela silencia, o desejo desperta. Afrodite, quando a noite chegar, intensifica esse movimento. Que antes do sono ele pense nela. Que no meio da noite ela apareça nos sonhos. Que ao acordar a sensação permaneça. Que a ausência dela ocupe espaço. Que o silêncio pese. Que a lembrança se torne constante. Não para gerar angústia, mas para revelar o que ainda vive. Se o sono chegar agora, permita. A oração continua agindo. Nada precisa ser feito. Afrodite sela agora essa confiança. Que essa mulher não se antecipe. Que ela não controle, que ela não interrompa o fluxo. Tudo o que precisa acontecer encontra caminho quando não é forçado. Tudo o que é verdadeiro retorna quando encontra espaço. Ela confia, ela solta, ela permanece em si. E por isso é lembrada. Afrodite agora direciona o movimento para dentro dele, não para a atitude imediata, mas para a inquietação silenciosa. Que ele perceba a ausência dela nos pequenos detalhes, no momento em que algo bom acontece e não há com quem dividir. Na conversa que perde o brilho, no riso que não completa. Que ele compare sem perceber que está comparando. Que sinta falta sem querer admitir. Que reconheça, mesmo em silêncio, que algo mudou. Mudou desde que ela se recolheu. Ela não se afastou para provocar. Ela se afastou para se reencontrar. E isso reorganiza todo o campo. Afrodite ensina agora o desejo de fazer o caminho inverso. Não nasce do excesso. Não nasce da disponibilidade constante. Nasce da ausência digna. Que ele sinta que não tem mais acesso livre. Não porque foi bloqueado, mas porque ela voltou para si. Que ele perceba que algo foi retirado. A presença fácil, a atenção garantida. A energia está sempre disponível e que isso gere reflexão e não ansiedade, desespero e sim consciência. Afrodite dissolve o orgulho dele sem confronto, sem humilhação, sem disputa. Que o orgulho caia por cansaço. Que o silêncio se torne pesado demais. Que a distância deixe de parecer vitória. Que ele compreenda internamente que não perdeu poder ao se afastar, apenas perdeu acesso. E quando o orgulho perde função, o coração assume. Afrodite retira dessa mulher qualquer impulso de chamar, de explicar, justificar, de tentar ser compreendida. Ela não precisa ser entendida agora. Ela precisa estar alinhada. Enquanto ela permanece centrada, o campo começa a chamá-lo. Não por palavras, mas por sensação. Algo falta, incomoda, não se resolve. Afrodite mostra agora que o retorno começa antes da mensagem, antes da ligação, antes do encontro. Começa quando ele pensa nela sem querer, quando sente saudade sem nome, quando percebe que o tempo não apagou, que ele se dê conta aos poucos de que ela não saiu da mente porque nunca saiu do coração. Nada é forçado, nada é apressado. Tudo amadurece. Filha, sustenta o silêncio agora, não como espera, mas como posição. O silêncio não é ausência, é presença concentrada. Enquanto você não fala, o campo fala por você. Enquanto você não age, a energia age. Enquanto você não busca, algo se reorganiza.
Permaneça. Afrodite agora aprofunda o movimento invisível. Que ele não apenas sinta falta, que ele perceba a diferença entre antes e agora. Antes, ela estava disponível. Antes, a presença era certa. Antes, a energia chegava sem esforço. Agora, algo mudou. E ele não consegue explicar exatamente o quê. Que essa mudança gere incômodo silencioso. Não angústia, não obsessão, mas uma inquietação constante, como um pensamento que retorna. Afrodite, que ele se lembre dela nos momentos de pausa. Quando o dia desacelera. Quando a noite chega. Quando o barulho do mundo diminui. Que ele se pergunte onde ela está. Não por controle, mas por ausência sentida. Que ele perceba que ela não está mais orbitando. Ela voltou para o centro dela mesma. Afrodite ensina agora o coração dele a reconhecer valor. Não pelo medo de perder, mas pela clareza de que algo raro não se substitui. Que ele perceba que outras presenças não ocupam o mesmo espaço. Que outras vozes não despertam o mesmo silêncio interno. Que outros vínculos não produzem o mesmo efeito. Nada se compara quando existe verdade. Filha, enquanto isso, permaneça inteira. Não se mova por ansiedade. Não se mova por expectativa. Não se mova por necessidade de resposta. O campo está trabalhando porque você não está interferindo. Cada vez que você se recolhe sem se fechar, o campo se organiza. Cada vez que você escolhe a dignidade, o desejo se reorganiza. Afrodite retira agora qualquer resíduo de carência dessa mulher. Que ela não espere validação. Que ela não busque prova. Que ela não precise de sinal. Ela confia no movimento invisível. E essa confiança altera tudo. Afrodite, enquanto ela se sustenta, que ele sinta o contraste. Que perceba que algo essencial saiu do alcance. Não por punição, mas por reposicionamento. Que ele entenda, mesmo sem palavras, que ela não está distante. Ela está alinhada. Filha, não antecipe. Não conclua. Não imagine desfechos. Permaneça no agora, no corpo, na respiração. O desejo amadurece no tempo certo. O retorno se organiza no silêncio. Afrodite sela agora esse campo com maturidade emocional. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser explicado. Nada precisa ser acelerado. O que é verdadeiro se move sozinho. Afrodite agora aprofunda o entendimento interno dele. Que ele não apenas sinta. Que ele compreenda, ainda que sem clareza racional, o que foi perdido no acesso fácil. Que ele perceba que a ausência dela não veio acompanhada de drama. Não houve cobrança. Não houve confronto. Não houve tentativa de convencimento. E isso o desarma, porque ele esperava reação. Esperava insistência. Esperava explicação. Mas encontrou silêncio consciente. Afrodite, que esse silêncio revele maturidade. Que ele sinta que algo mudou não fora, mas dentro dela. Que ela não está distante por orgulho. Ela está distante por alinhamento. Que ele reconheça que a mulher que se recoloca não perde valor. Ela aumenta. Que ele sinta que não pode mais acessar da mesma forma. Não porque portas foram fechadas, mas porque o centro foi retomado. Filha, enquanto esse movimento acontece, permanece inteira. Não te falta nada. Não te falta presença. Não te falta poder. Você não está esperando. Você está sustentando. E sustentar é diferente de desejar. Afrodite atua agora no ponto em que ele percebe que algo precisa se mover para que o campo volte a fluir. Que ele entenda que o silêncio não é solução definitiva. Que o orgulho não sustenta a conexão verdadeira. Que a rigidez emocional cobra um preço. Não para gerar sofrimento, mas para gerar clareza. Que ele sinta vontade de reorganizar. Não por pressão externa, mas por desconforto interno com o desalinhamento. Que a ideia de permanecer distante deixe de parecer confortável. Que o pensamento de se aproximar comece a surgir como possibilidade. Sem urgência, sem impulso, sem precipitação. Apenas como consciência emergente. Filha, você não precisa assistir a esse movimento. Não precisa esperar sinais. Não precisa confirmar nada. O campo não exige testemunha. Ele exige constância. Permaneça onde você está. No corpo, na respiração, na sua vida. O que precisa amadurecer, amadurece. Afrodite sustenta esse campo com equilíbrio. Sem excesso, sem carência, sem ruptura. Que tudo siga seu curso natural. Que o que precisa se mover encontre tempo. Que o que precisa ceder perca força. Agora, filha, sem pressa, permita que essas palavras encontrem o seu corpo. Não repita com esforço. Apenas acompanhe. Eu permaneço no meu centro. Eu não corro atrás do que é verdadeiro. O que sente por mim não se apaga. O que é real encontra caminho até mim. Eu confio no tempo. Eu confio no movimento invisível. O amor responde à minha presença. Afrodite sela agora este campo com consciência e equilíbrio. Nada do que foi ativado se dispersa. Nada do que foi reorganizado retorna ao antigo lugar.
O que precisa amadurecer segue em curso. O que precisa se mover encontrará passagem. Filha, permaneça inteira. Permaneça alinhada. O campo responde à constância, não à pressa. Está selado? Está sustentado? Assim é. Filha da energia dourada de Afrodite. Antes de encerrar esta oração, retorne por um instante ao início. Ao momento em que você chegou aqui sem fazer nada, sem pedir nada, apenas permanecendo. Essa é a postura que Afrodite reconhece. Não a da mulher que corre, mas a da mulher que sustenta. Tudo o que foi ativado aqui não depende mais da sua mente. Não depende da sua ação. Não depende do seu controle. Afrodite age no campo que se mantém aberto, não no campo que vigia. Age quando a mulher retorna para si e permite que o amor encontre um caminho sem esforço. Se o corpo estiver cansado, descanse. Se o sono chegar, permita. A oração não se interrompe quando a voz silencia.